Agora vamos falar sobre o zero absoluto. Então imagine você aí um sistema físico qualquer. Quando a gente pega esse sistema e começa a aquecer, a gente percebe que a temperatura dele se eleva. Isso quer dizer que há um aumento do estado de agitação das partículas. Então, se a gente tomar esse mesmo sistema físico e começar a resfriá-lo, a sua temperatura ela vai diminuir, porque o estado de agitação das partículas também vai diminuir. Então, se continuarmos a resfriar esse sistema, o estado de agitação das partículas diminuirá mais e mais, tendendo a um mínimo de temperatura, que a gente vai chamar agora de zero absoluto. Então, pouco conhecimento das partículas atômicas, o elétron ainda não havia sido descoberto, fez com que o zero absoluto fosse definido aí com uma situação em que ainda restasse um pouco de energia. Então, na época desconhecida, nas partículas dos sistemas físicos. Então, mais tarde, com a evolução do conhecimento humano, descobriu aí que no zero absoluto restava uma quantidade finita e não nula, de energia cinética. Então, essa energia cinética aí, ela foi denominada energia do ponto zero. Olha que curioso. Então, temos aí a definição do zero absoluto. É o limite inferior de temperatura de um sistema. É a temperatura correspondente ao menor estado de agitação das partículas. Isso é um estado de agitação particularmente nulo. Ok? Agora a gente vai falar sobre a escala absoluta. Então, observe a imagem. Esse é o conhecido como William Thomson. Ele, nascido lá na Irlanda do Norte, ele foi um personagem muito ativo aí no século XIX, que ele fez muitas contribuições interessantes com o seu trabalho, estendeu aí o seu talento em novas invenções e também em desenvolvimento de novas tecnologias, que o credenciaram aí para receber um título nobre, Agora ele é chamado de Lord Kelvin, certo? Então, na França, Kelvin ele entrou em contato com um trabalho desenvolvido por Jackson Charles, que havia desenvolvido, estabelecido que após muitos experimentos propostos por Charles, a relação entre a variação de volume de um gás e a variação da temperatura, nesse estudo, o volume de todos esses gases se anulavam na temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Então, Kelvin ele propôs uma conclusão após ver esse trabalho do Charles, que não era o volume que se anulava nessa temperatura, mas sim a energia cinética de cada molécula existente ali. Então, ele havia estabelecido a menor temperatura possível para um sistema, que ele denominou como zero absoluto. Então, a partir dessa conclusão, ele propôs uma nova escala termométrica, que simplificava as expressões matemáticas na relação com as outras escalas. Então, a escala Kelvin também é denominada como escala absoluta, tem como origem no zero absoluto e utiliza o grau Celsius como unidade de variação. Então, o símbolo aí para a escala Kelvin é o K, atribuída aí em homenagem ao Lord Kelvin, Então, para facilitar os cálculos, as questões sempre simplificam, esse termo aí, menos 273,15 para menos 273 Celsius, Então, do exposto aí, vocês podem observar aqui na figura, a relação entre as duas escalas, A escala Kelvin e a escala Celsius. Então, a gente pode concluir aí que tem uma equação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin, dada por essa expressão. Temos aí a temperatura em Kelvin, que é igual à temperatura em Celsius, mais 273, certo? Então, a partir de 1967, convencionou-se não usar o valor, a expressão grau, para essa escala de Kelvin.
E assim, por exemplo, 20K, por exemplo, esse 20 kelvins e não 20 graus Kelvin, ok? Vamos partir para os exercícios agora? Vamos lá. Na questão número 1, nós temos o seguinte enunciado. A menor temperatura até hoje registrada na superfície da Terra ocorreu em 21 de julho de 1983, na estação russa de Vostok, na Antártida, e seu valor foi de menos 89,2 graus Celsius. A pergunta é, na escala Kelvin, que valor essa temperatura assumiria? Então, a relação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin é expressada por... Então, temos aí a temperatura em Kelvin, que vamos chamar de TK, igual a temperatura em Celsius mais 273. Ok? Então, assim, para a escala em Celsius, né, igual aí a menos 89,2 graus Celsius, a gente tem que a temperatura em Kelvin vai ser menos 89,2 graus. Menos 82 graus mais 273. Então a temperatura lá em Kelvin vai ser o que? 89,2 menos 273 equivale a 183,8 aproximadamente Kelvin. Então a temperatura que assumiria na escala Kelvin seria esse valor de 183,8 Kelvin. Ok? Espero que tenham compreendido. Vamos para o outro exercício. O exercício número 2 tem o seguinte enunciado. As pessoas costumam dizer que na cidade de São Paulo podemos encontrar as 4 estações do ano em um mesmo dia. Claro que essa afirmação é tanto exagerada. No entanto, na escala absoluta Kelvin, que valor representaria essa variação de temperatura? Então, como já vimos antes, como a escala Kelvin utiliza a mesma unidade da escala em Celsius, a gente tem que a variação, né, da escala em Celsius vai ser igual à variação da temperatura em Kelvin, que será de 15 graus. Ok? Então, assim, dessa forma, a gente observa, a gente pode afirmar que a temperatura em Kelvin vai assumir o valor de 15 Kelvin. Ok? Simples assim. No exercício número 3, fala o seguinte. No interior de uma sala, há 2 termômetros pendurados na parede. Um deles graduado em Kelvin, que indica 298 Kelvin para a temperatura ambiente. O outro está graduado em Celsius. Quanto esse termômetro está marcando? Então, observe que a gente vai necessitar da relação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Então, a gente tem a relação que nos diz o quê? Que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Ok? Então, substituindo o valor aqui da temperatura aqui em Kelvin, a gente vai ter 298 igual ΔC mais 273. Então, a gente quer saber esse valor, a gente vai passar esse 273 para o outro lado subtraindo. Então, a gente vai ter o seguinte. ΔC é igual a 298 menos esse 273. Ok? Então, fazendo aqui a subtração, a gente encontra que o valor marcado, né, da temperatura em graus Celsius vai equivaler a 25 graus Celsius. Ok?
ok? E assim finalizamos mais uma videoaula.